Muito boa noite a todos. Que seja em nossos corações a paz, a doce paz de Jesus e que as boas luzes do mais alto nos possam visitar o coração. Esta é uma época muito importante para todos nós. É uma época muito importante para a humanidade. É uma época no ano em que nós nos voltamos à generosidade do coração e procuramos nos tornar um pouco mais gentis, um pouco mais dóceis para todos aqueles que nos cercam. E procuramos, na necessidade de abrigar, de agasalhar, de acalentar, de acarinhar, trocar presentes, trocar carinhos, trocar ternuras com aqueles todos que nos cercam. E nos tornamos mais brandos, um tanto quanto mais pacíficos. Mas esta época em que falamos de Natal, em que nossos corações se voltam à lembrança imorredora da figura de Jesus, nós inevitavelmente nos voltamos àqueles tempos de 2000 anos atrás, quando a estrela anunciava a chegada do Salvador. Segundo o que contavam as tradições, haveria ele de nascer naqueles tempos, naqueles dias, e o local de seu nascimento seria indicado por uma estrela que cruzaria os céus e que mostraria o ponto exato em que o Messias haveria de tornar-se menino para mais tarde fazer-se homem e, fazendo-se homem, tornar-se assim o Salvador de toda a humanidade. Nos contam as tradições de que 3 reis magos, 3 sábios, tomaram de suas posses, de suas riquezas e rumaram ao caminho que apontava a estrela em busca daquele rei que seria o Rei dos Reis. E chegando até o menino, o adoraram e entregaram-lhe os seus presentes. Mas existe a história de um quarto sábio, aquele que não se tornou conhecido por talvez não ser uma história oficial, mas que não deixa de ser uma bela história. É a história de Artaban, o mais jovem dentre aqueles sábios que, buscando saber da chegada do Messias, toma de suas posses, vende-as, converte-as em presentes, em gemas, em pedras preciosas, para entregá-las ao Senhor da vida, que havia chegado novamente, que havia chegado naquele instante ao mundo dos homens, que fazia-se homem para conviver com os homens. E tomando de suas riquezas, Artaban passa a seguir os caminhos que levariam ao mestre que acabara de nascer. Mas, não conseguindo encontrar aos 3 outros sábios, eis que parte ele em jornada solitária nos caminhos que poderiam colocá-lo frente a frente com o mestre. E aí nos mostra o livro, que tornou-se filme em 1985, que este quarto sábio chegava sempre atrasado aos locais e que nunca pôde encontrar ao Senhor. E desenvolve-se o filme de uma forma tão bela que aquele homem de coração generoso vai aos poucos desfazendo-se das riquezas que trazia consigo para ofertar ao Senhor e começa a acalentar as dores daqueles que encontra. Salva a vida de uma mãe que protegia o seu filho recém-nato, pagando a um capitão da guarda com uma gema preciosa para que poupasse a vida daquela mulher, daquele bebê, daquela criança. Mais tarde,
liberta uma jovem da escravidão certa, toma suas riquezas para levar um pouco mais de estrutura de alimento, os seus conhecimentos todos, a uma vila de leprosos e pobres. E ali faz sua moradia e passam-se os tempos e ele torna-se bastante idoso. Até o momento em que fica sabendo que o rei estava na cidade. Mas não seria um momento feliz. O rei estava para ser crucificado. Havia sido preso, havia sido supliciado, havia sido levado a julgamento. E naquele dia estava nas mãos de Pilatos a decisão sobre sua vida ou sua morte. E até lá, Artaban parte, já cansado, já idoso, na busca de salvar o mestre, quem sabe, salvando-o, poder dar algo de si, já que não trazia mais as suas riquezas, as suas preciosidades. E vai até o encontro, mas chega tarde. O mestre havia sido crucificado, havia sido humilhado, havia sofrido as maiores injúrias e violências e já não estava mais entre os homens. E Artaban toma-se de uma grande e profunda dor, porque não conseguira entregar as suas riquezas ao rei, não conseguira dar os seus presentes. E nesse momento, sente que a vida se esvai pelos dedos, que a vida aos poucos vai se desfazendo, sente-se morrendo, quando vê que quando sente que alguém lhe toca os ombros, e ele volta os olhos e encontra os doces olhos do Mestre Jesus. E diz condoído: Mestre, Mestre, eu te procurei por tanto tempo, tinha gemas, tinha tesouros para te dar, e agora não mais tenho, mestre. Não mais tenho. E Jesus olha profundamente nos seus olhos e lhe diz: Artaban, tu me deste todos os teus presentes, e eu os recebi de bom grado. E Artaban pergunta: mas como, mestre? Eu nunca te vi, nunca te encontrei. Fugiram-me as oportunidades todas, não pude estar diante de ti e presentear-te. Tinha pedras para dar-te, tinha preciosidades para ofertar-te, e no entanto nada pude dar-te. E Jesus lhe diz: mas tu me deste. Quando, mestre? Quando eu te dei algum presente? Quando eu tive fome, me deste o que comer. Quando tive sede, me deste de beber. Quando eu tive frio, me agasalhaste. Quando estive preso, me visitaste. E Artaban então diz: mas quando, Senhor? Quando eu te vi com fome, com frio, preso ou doente? Quando eu te descedentei, matei-te a sede? Quando te alimentei? Quando te agasalhei? Quando te abriguei? Quando te visitei? Quando, mestre? E Jesus lhe diz: toda vez que fizeste isto ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. E encerra-se dessa forma. O filme, o livro, de uma forma muito bela, porque todo o filme, todo o livro é o desenvolvimento de uma parte que leva o homem ao encontro de Jesus.
toda essa parte nos traz a reflexão do momento em que nós nos encontramos, o momento em que procuramos dar dos nossos presentes àqueles que nos cercam. Mas teremos lembrado nós de darmos dos nossos presentes ao aniversariante, àquele ao qual nós comemoramos neste dia 25 de dezembro, embora a espiritualidade nos relate que não seja exatamente esta a data, mas provavelmente o mês de abril. Mas nesta data simbólica, em que buscamos lembrar do aniversariante, teremos realmente entregue a ele os nossos presentes. Nós nos recordamos que era o ano de 2013 ou 2014, não conseguimos relembrar muito bem, mas era uma data de 24 de dezembro e nós estávamos reunidos no grupo mediúnico de desobsessão da Associação Espírita Fé e Caridade. E ao findar do trabalho, recebíamos a visita dos amigos espirituais que nos vinham aclarar a mente e nos consolar os corações. E nos traziam uma ilustração profundamente bela, que nos vinha aclarar o sentido deste momento tão relatado por todos, o da estrela que aponta no horizonte o caminho para o Mestre. O de 3 homens que deixam as suas posses e que tomam ainda das suas riquezas para ofertá-las ao Mestre. E nos dizia o Espírito Amigo que os 3 sábios representam o homem que, amadurecido em si mesmo, resolve tomar das suas riquezas íntimas, aquelas das quais mais tem posse, aquelas que estão no imo de si mesmo, e levanta-se o homem para caminhar até Jesus. Mas que existe um guia que nos conduz até Jesus. E esse guia, segundo a espiritualidade, aquilo que representa na história a estrela de Belém, é, na verdade, a caridade que nos conduz ao convívio de Jesus. Mas quem é Jesus? Nós haveremos de nos perguntar. E com certeza, em uma resposta muito rápida e superficial, diremos que é aquele menino que nasceu naquilo que entendemos hoje como sendo 25 de dezembro, mas as datas não importam, que torna-se menino, que faz-se mais tarde homem, a pregar, a orientar, a apontar, que morre mais tarde de braços abertos na cruz. Mas isso ainda não é Jesus. Porque ao percebermos Jesus desta forma, estamos tendo uma visão apenas superficial daquilo que em verdade é o Mestre. Quando nós nos debruçamos sobre o livro de João, no seu capítulo 1, temos deste a mais perfeita explanação daquilo que é Jesus, não daquilo que foi. Porque Jesus não deixou nunca de existir, mas continua conosco em todos os tempos. O que é Jesus? E ainda nós, hoje, como os homens daquele tempo, não reconhecemos o Mestre antes de nós. Porque dizia João, no seu 1º capítulo, que a luz brilhou nas trevas e as trevas não a reconheceram. Que ele veio para os seus,
mas os seus não receberam. Que ele era a palavra, que a palavra fez-se homem, e os homens não a reconheceram. Mas o que nós podemos entender como sendo luz que brilhou nas trevas? O que nós podemos entender como sendo a palavra que fez-se homem e que os homens não a reconheceram? Jesus, em diversas oportunidades, tem a ocasião de nos dizer dele mesmo que ele era a luz do mundo. E nós não entendemos. Porque, ao analisarmos superficialmente, nos parece um tanto quanto exaltação íntima e pessoal da própria figura. Mas Jesus não falava de si. Jesus não falava da sua figura pessoal, mas falava daquilo que ele mesmo representava. Jesus era a luz do mundo porque representava ele um novo tempo, um novo pensamento. Jesus é a palavra porque feita homem, porque entendemos, segundo as orientações da espiritualidade, que por palavra podemos entender a lei divina. Essa lei que rege todos os princípios e todos os fins, todos os destinos, todas as coisas, que é uma lei física, mas ao mesmo tempo é uma lei moral, e que acima de tudo é uma lei de amor, de justiça e, por si só, de caridade. Jesus é a personificação, a própria personificação do Evangelho. Jesus é a personificação da lei de Deus, que entre os homens torna-se compreensível, torna-se tangível, não no sentido de que pode ser tocada, mas no sentido de que pode ser alcançada não exteriormente, mas em nós mesmos, dentro de nós mesmos. E o nascimento de Jesus, nós não percebemos, mas significa o nascimento do Evangelho sobre a terra. O nascimento de Jesus significa o nascimento da boa nova entre os homens. O nascimento de Jesus significa o tornar-se possível naquele instante, o atingir a lei de amor, que é a própria lei de Deus. Não exteriormente, não através de religiões, mas através de nós mesmos. E quando Jesus toma para si o título, dizendo que alguns o chamavam de bom. Por que me chamais de bom? Bom eu não sou. Bom apenas meu Pai que está nos céus. Me chamais de mestre. E mestre realmente eu sou. Porque tomava para si, Jesus, a função, a missão de orientar, de encaminhar, de demonstrar, de ensinar ao homem a essência do próprio homem. E o nascimento de Jesus significa ao mesmo tempo o nascimento do despertar da maioridade da humanidade. No momento em que Jesus nasce, todos nós rompemos com as algemas que nos prendiam à infantilidade, que nos prendiam à ignorância, e passamos a nos tornar livres em nós mesmos e por nós mesmos. O nascimento de Jesus significa dessa forma a autoindependência da humanidade,
a autoliberdade. Naquele dia em que Jesus nascia na manjedoura, no ninho da mais perfeita humildade, ele que sendo rei, se faz o mais simples, o mais humilde, nos mostra dessa forma que é na simplicidade e na humildade das almas que nas almas passam a pertencer-se a si mesmas. E nos mostra assim Jesus aquilo que mais tarde viria a nos dizer Allan Kardec, analisando as passagens do Evangelho do Cristo, através da visão clara e racional, mas sobretudo amorosa da doutrina espírita, que, segundo o próprio Allan Kardec, nada mais é do que o Cristo redivivo. Em outras palavras, o Cristo que se faz compreensível, o Cristo que se faz possível através das nossas ações. E Kardec, analisando isso, essa lei do Evangelho, vai nos dizer que fora da caridade não há salvação. E resume dessa forma Allan Kardec todo o ensinamento de Jesus. Todas as passagens do Evangelho nos dizem exatamente isso. Fora da caridade não há salvação. E nós recordamos que uma personagem bastante antiga, profundamente conhecedora da lei de Moisés, teve a oportunidade, certa vez, de ser defrontado por um jovem impetuoso que conhecia tinha muito conhecimento teórico, mas apenas teoria. E que na sua impetuosidade de jovem, na sua vaidade de jovem, vai a desafiar aquele homem sábio e idoso, chamado Hilel. Ele propõe um desafio. Tu que tudo sabes das leis, eu te desafio a que resumas toda a lei e todos os profetas em uma única palavra. Todas as escrituras, em uma única palavra. E dar-te-ei o tempo para isso, de que eu salte sobre minha perna esquerda e caia sobre a perna direita. Um salto. O trocar de pés. E nesse tempo haverás de responder. O que resume a lei? E Léo tranquilamente cruza os braços atrás das costas e diz que assim seja. E o homem pula sobre a perna esquerda, o jovem, e quando o pé direito toca o chão, Léo responde simplesmente: ama, ama. Nisso estão resumidas todas as palavras. Nisso estão resumidos todos os profetas. Nisto está resumida toda a lei. O momento do nascimento de Jesus não é um momento do nascimento de um personagem. O momento do nascimento de Jesus é o momento do nascimento da luz que brilha sobre toda a ignorância. Porque por vezes a ignorância traveste-se de conhecimento. Por vezes ela usa a capa das informações que envaidecem, que enchem de orgulho, mas que nada acrescentam. Ao passo que o amor é capaz de tudo saber e muito pouco falar, mas apenas agir. E nós recordamos daquela passagem
em que Francisco, o santo de Assis, já idoso, despedindo os seus confrades, os seus irmãos, no trabalho de caridade pelo mundo, pela Europa, lhes diz docemente: vão, meus filhos, vão e falem do Evangelho. Se preciso for, usem palavras. E este é o convite que nos faz Jesus, de evangelizarmos, de darmos asas à boa nova que é o Evangelho, de falarmos de Deus, das coisas do Espírito. E se alguma vez precisarmos, usarmos sim a palavra, mas só quando for preciso. Mas isso nos leva a um profundo desafio. Como falar de Deus sem palavras? Como falar de Evangelho sem palavras? Como seguir a Jesus sem palavras? E eu confesso a vocês que algo que sempre me tocou profundamente foi a capacidade dos grandes espíritos em conseguirem resumir as grandes coisas em pequenas expressões. Assim o fez Hillel, resumindo a lei e os profetas em ama. Assim fez Kardec, resumindo o Evangelho em fora da caridade não há salvação. Assim o fez Jesus, amando. E eu lembro de que um grande amigo, e eu falo isso com muita felicidade, um grande amigo alcançou e alcança essa capacidade de resumir. Esse grande amigo sempre diz, resumindo o Evangelho e resumindo Jesus, que existe uma forma muito simples de nós nascermos naquela manjedoura também com Jesus. E esse amigo sempre diz, resumindo o Evangelho, o bom é ser bom. E esse amigo, nessa hora, atendendo àqueles que necessitam, consolando os corações através do riso simples, do gesto afetuoso, do amor carinhoso, nessa hora também diz, o bom é ser bom. E todos nós sabemos quem é esse nosso querido amigo que continua dizendo isso. Porque tocado pelo coração doce de Jesus, foi capaz e é capaz de entender que o momento do nascimento de Jesus não é um momento de uma troca de presentes, mas é um momento em que nós devemos tomar das nossas riquezas mais íntimas e ofertá-las a Jesus. Mas que se quisermos realmente encontrar o Mestre, na sua forma mais humilde, devemos seguir uma estrela que nos aponta esse caminho. E essa estrela é a caridade. Meus irmãos, que a doce paz de Jesus seja em nossos corações. E não nos esqueçamos nunca de que as palavras do Evangelho estão escritas no livro da vida. O Evangelho é a própria vida. Que nesse dia possamos elevar os nossos corações a Deus a agradecer e ofertar as nossas maiores riquezas. Muita paz, muita paz.